Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, o professor Lourenberg e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Olha, eu não poderia deixar de falar que nas férias do Lúcio Sorge está muito bem substituído pela elegância agora da nossa bancada, viu, Antero? De parabéns. Bem lembrado, É que eu tive... Tô vindo, né? Você tem compromisso depois, né? Tem audiência depois. Mas parabéns, Lúcio vai ficar de olho lá da casa dele. Um abraço para ele. Olha, eu quero começar aqui a Notícia de Frente falando hoje, terça-feira, está marcada a retomada do julgamento da cassação da senadora Selma Arruda, na verdade, do recurso da senadora Selma Arruda. Na terça-feira passada, o relator do julgamento, Og Fernandes, votou pela cassação da senadora e já tem aqui interesse na vaga. A revista Veja revela que Maggi acompanhou o julgamento de Selma a revista Cruzoé revela que Maggi acompanhou o julgamento da Selma no TSE. A publicação da Cruzoé aponta que o ex-governador de Mato Grosso tem se movimentado para disputar a vaga da senadora que está prestes a ser cassada. E esse julgamento acontece hoje. Então, aí mais um nome possível para ocupar esta vaga. Porque cassando, Antero, a Justiça já convoca eleições, só que vai ser ano que vem, né? Cassando ainda tem recursos. Mas o que acontece é o seguinte. Eu estive lá no TSE. Essa notícia não é verdadeira. Da revista Cruzoé? Não é. Essa notícia é falsa. Eu estive na sessão do TSE. É evidente que se o Blairo Maggi estivesse lá, eu teria feito o registro. Eu acompanhei a primeira sessão do julgamento. E a revista Cruzoé acho que o Blairo Maggi esteve lá, acompanhando, ao lado do Cidinho, que também não estava lá, e ao lado do Eraí Maggi, que também não estava lá. É mentira. É mentira. Isso não é verdade. O Blairo tem feito movimentos que podem até dar para perceber que ele pode tal vir a ser candidato. Conversas, beleza, né? Mas que o Blairo estava lá acompanhando a sessão. Porque o que diz a notícia? Com a perspectiva de cassação do mandato da Selma, o ex-ministro e senador Blairo Maggi, a Cruzoé publicou na coluna Diário, porque a Cruzoé tem a revista, que só as reportagens semanais, e tem o Diário, que é o dia a dia. Publicou na coluna Diário, informando, inclusive, que Blairo esteve acompanhando a sessão que abriu a votação da cassação de Selma do Tribunal Superior Eleitoral na última terça-feira, dia 3. Não é verdade. Não é verdade. Hoje é terça-feira, vai ser retomado o processo hoje, e o ministro Blairo Maggi não esteve lá no TSE. Pelo menos na sessão de julgamento não esteve. A revista... Só se ele esteve lá nos corredores do TSE. Mas a informação é que ele esteve... Que ele estava na sessão. Na sessão. A informação é que ele esteve na sessão, compareceu pessoalmente à sessão do TSE, né? Ao lado de Blairo estava o Eraí Maggi, seu primo, e Cidinho Santos, candidato de coração do ex-ministro à Prefeitura de Cuiabá no próximo ano. O Cidinho não estava lá, o Eraí não estava lá e o ex-governador e ex-ministro Blairo não estava lá. Professor e Antero, num grupo aí de aplicativos do WhatsApp, o ex-ministro Blairo Maggi, ex-governador, também negou ter comparecido à sessão no julgamento do recurso da Selma Arruda. Ele disse, inclusive, que estava num outro compromisso em São Paulo e que seria um evento sobre meio ambiente do Fórum da Coalizão do Clima, Floresta e Agricultura, que realmente aconteceu em São Paulo. Ele confirma que estava neste evento. E com certeza o Blairo não estava lá. Eu ainda conheço o Blairo Maggi. Eu ainda conheço o Cidinho, ainda conheço o Eraí. Evidente que não ia passar despercebido por mim uma presença importante como essa. Aliás, tinha pouca gente no julgamento.
Pelo que eu acompanhei da TV, ali deu para perceber. Tinha pouca gente. Tinha pouca gente no julgamento. Enfim, são... Por isso que eu acho que a crítica é criticável. Né? Nós somos criticáveis. Nós erramos. Então, assim, quando a gente errar, eu não me sinto nem um momento incomodado de que, se eu errar, alguém me corrija, tudo bem. Se eu reconhecer, eu peço desculpas. Agora, isso aqui é uma barrigada da Cruzoé grande, né? E uma barrigada também da Folha Maxi de dar repercussão a isso. Né? Porque ninguém divulgou, a não ser a Cruzoé, que o Blairo esteve lá. E o Blairo não esteve lá. E o ex-ministro desmentiu a informação. E desmentiu corretamente. Eu estou dando testemunho aqui que o desmentido é verdadeiro. Independente se ele tem, porque aqui fala do interesse, né, professor? Na verdade, existem vários que estão interessados aí nessa vaga, vários interessados, né? E a imprensa também especula o nome de muita gente. Se ele está ou não, independente aqui do interesse pela vaga da senadora, ele não estava presente, como disse o Antério, e ele mesmo confirmou isso num grupo de WhatsApp. É verdade que há um grupo de interesses ou de interessados à disputa, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu já vi ventilado na imprensa do que o Sacchetti, que foi candidato ao Senado em 2018, também pretende ser candidato. Mas não tem nada certo, não, porque nós não podemos perder de vista que tem uma eleição municipal em Rondonópolis. Não podemos ter de vista que tem uma eleição, tem que ter um julgamento hoje. Exatamente. Que só foi dado o voto do relator. Que isso ainda pode terminar de uma outra forma. Ainda faltam 6 votos. 6 votos, né? Faltam 6 votos. Então, só depois do julgamento de hoje, tem novos recursos. É que a gente vai poder saber como é que vai atuar a defesa da senadora Selma Arruda. Eu acho que estão indo à festa, estão indo ao enterro da Selma, sem ela ter sido enterrada, gente. Essa que é a grande verdade. Há uma precipitação. Agora, convenhamos, para ser honesto com os fatos, em nenhum momento o Blairo disse que é candidato. Aliás, ele tem reiterado que não é. O Cidinho pode vir a ser candidato. Né? Porque o Cidinho foi suplente do Blairo e tal, pode ser que ele queira disputar a eleição. Sacchetti já me disse que quer ser candidato a senador. O Fávaro já disse ao povo de Mato Grosso que quer ser candidato a senador. O Nilson Leitão, eu conversei com ele em Brasília, ele não sabe se quer ser candidato a senador. Mas, no fundo, admite a possibilidade de ser candidato, porque foi uma vaga que ele disputou. Exatamente. O Sebastião Carlos me disse que não é candidato de jeito nenhum. Enfim. Que disputou, que foi adversário. Que foi que disputou. Eu estou dizendo porque ele disputou pela rede e, aliás, foi quem propôs a cassação da Selma. Né? Se tudo isso está acontecendo hoje na política de Mato Grosso, foi uma iniciativa do candidato ao Senado pela rede, Sebastião Carlos. Né? Mas eu acho que a gente tem que, primeiro, aguardar o julgamento de hoje, à noite. Amanhã ou hoje de madrugada nós vamos saber qual que é o resultado do julgamento. Né? Depois desse resultado do julgamento, a gente vai poder também saber qual que vai ser o caminho adotado pela defesa da senadora Selma. O que a gente pôde ver, e você estava lá, Antero, é que a defesa falava muito em caça às bruxas, na verdade, que a senadora estava sendo caçada por ser uma combatente, né, uma guerrilheira contra a corrupção aqui em Mato Grosso, ter colocado o ex-governador na cadeia e outros figurões da política. Então, seria uma retaliação a ela, o trabalho que foi prestado. Além disso, por ela ter assinado a CPI da Lava Toga. Ou seja, a defesa colocou, claro, não seria diferente, mas como vítima, e essa retaliação por tudo que ela fez em Mato Grosso no que se diz respeito ao combate à corrupção. Mas com o voto do Og Fernandes, esse papel de vítima não vai rolar. Ela não está sendo caçada por nada disso. Aliás, isso aí não está nos autos. Essa é uma argumentação política da defesa. Política, não tem nada a ver com o processo. O processo trata de outra coisa.
O processo trata dos erros confirmados, inclusive, pela defesa da senadora Selma. Eu acho que o processo, juridicamente, está muito ruim para a Selma. Mas, ainda assim, manda ao bom senso que aguardemos. Né? Cabeça de juiz, ninguém adivinha, né? Pode ser que hoje tenha um voto, mas amanhã esse voto é mudado, é transformado. Vamos saber tudo hoje, né, professor? Vamos seguir. Isso se ninguém pedir vista. Isso se ninguém pedir. Ainda tem mais esse detalhe. Embora Os dois. Por favor, terminar. O professor tá certo. Vai lá, professor. Embora o voto do Og Fernandes foi muito bem feito, foi muito bem construído, em vários momentos ele realça a importância e o papel da Justiça Eleitoral de Mato Grosso na sua condenação. E não faltou nada, né? Porque foram o quê? 2 horas, não foi? Só do voto dele, só do relato do voto. O voto dele foi mais ou menos cansativo isso. e destruidor. Exatamente. Ele destruiu todos os argumentos da defesa da Selma. Vamos agora aos destaques de vocês. Começar com o seu destaque, Antero. Olha, vocês vão entender hoje, eu acho o seguinte, que tem pedidos e tem pedidos. Uma questão ética, eu sou advogado, uma questão ética do advogado é ele atuar com a lealdade processual. O advogado não pode faltar com a lealdade processual. Isso não é ético. E eu vou comentar que o presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha, negou o pedido de suspeição apresentado pelo senhor Luciano Aurélio de Oliveira, que teve como advogado Enoque Cavalcante, pedindo suspeição do ministro Raul Araújo. Isso aqui é uma peça realmente, assim, muito triste do judiciário brasileiro. Foi paralisado um julgamento que era para ter acontecido no dia 4. Foi suspenso o julgamento em função desse pedido de suspeição. O pedido de suspeição não tem nada a ver com coisa nenhuma. É um amontoado de baboseiras e é uma petição anarquista. Não pode ser levada a sério uma petição como essa. Já está arquivada. O STJ já mandou arquivar e muito provavelmente o julgamento dos conselheiros deve acontecer dia 18. Mas há um atraso na prestação jurisdicional por causa de situações como essas. Eu vou explicar depois por quê. E o seu, professor? Nayara e amigo telespectador, a pesquisa Datafolha, aliás, o Datafolha publicou a sua pesquisa no domingo agora, e essa pesquisa é muito longa, porque eles entrevistaram 2.948 pessoas em 178 municípios e dividiu praticamente em 3 lotes ou 3 fases esta pesquisa. Uma delas é o crescimento dos setores do governo. Uma outra pesquisa paralela se deu em relação qual era o mais bem aprovado ministro do governo Bolsonaro, e uma outra pesquisa, a primeira delas inclusive, fala exatamente da aprovação ou não do presidente Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro. Eu vou ter como, para eu comentar, simplesmente esta primeira pesquisa, o que fala da aprovação e da reprovação do governo Jair Bolsonaro, destacando, acrescentando aí 2 pontos que me chamam muito, mas muito atenção. É esse o tema do meu comentário. Certo, professor. Vamos então aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, o giro de notícias aqui no GD. Para quitar 13º salário, Mendes assina carta que pede para Bolsonaro antecipar recurso do pré-sal. O governador Mauro Mendes assinou um pedido no Fórum Nacional de Governadores para que o presidente Jair Bolsonaro
antecipe 5 bilhões e 300 milhões aos estados para que possam efetuar o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A informação é do coordenador do Fórum, governador de Brasília, e disse o seguinte: o governador Mauro Mendes se posicionou a favor desse pedido. Então, e hoje que cai aí o salário referente ao mês de novembro, né, dos servidores numa única parcela pela primeira vez no ano. Não há mais o escalonamento dos salários, ou seja, o governo paga hoje a primeira parcela, é a única parcela, né? O que já é um avanço. Né? Que já é um avanço. Aí fica a dúvida do 13º. O governador já disse que precisa de dinheiro extra para poder pagar, porque não tem dinheiro em caixa. O 13º é uma má notícia e o pagamento em dia, né, que voltou a ser em dia, porque no dia 10 tá dentro era escalonado. A última vez foi em 2, né? Em 3. Não, o último mês foi em 2. Porque vinha sendo em 3, né? Em 3. Aí na última vez foi em 2 e agora tá pagando tudo no mês. Tomara que o presidente Bolsonaro não só antecipe essa questão do pré-sal, como também pague o FEX, né? Tem dois, né, para pagar. Tem 2 FEXs vencidos aí e que o Estado tem direito e que a União não paga. Mas será que ainda paga esse ano? Olha, se tiver uma boa pressão da bancada federal, paga. Paga porque o governo precisa muito da bancada federal. E não é justo o governo dar escalote em Mato Grosso. O Mato Grosso não está pedindo favor, não. Está pedindo para eles recomporem as perdas que Mato Grosso teve nos últimos 2 anos. Então, é um calote que o governo federal está certo. Mas não foi o governo Bolsonaro. Não importa. É a União que está deixando de repassar dinheiro que é do Estado de Mato Grosso. É verdade. O FEX de 2018 não foi repassado. O FEX de 2019 até agora não foi repassado. E aí tem a questão do dinheiro do pré-sal. Mas tem um detalhe aí. Não se pode perder de vista que esse dinheiro do pré-sal que vai tocar para os estados e municípios, grande parte, ou substanciosa desse dinheiro, é para cobrir dívidas da Previdência. Não pode pagar 13º. Exatamente. Isso a gente tem que ficar muito claro para que nós possamos ter a ideia de como será gastar esse dinheiro do pré-sal. Porque o governo foi muito claro e os governadores aceitaram, os prefeitos também aceitaram a responsabilidade de pagar dívidas da Previdência com esse dinheiro do pré-sal. A não ser que o governo tenha em caixa dinheiro que usaria para pagar a Previdência e entrando esse dinheiro do pré-sal, usaria o dinheiro da fonte 100. Exatamente. Para pagar já com essa garantia. Já com essa garantia, né? Eu quero ir a outra notícia antes de chamar aqui uma matéria, que é um problema que, na verdade, a população critica e critica muito, porque é caro, mas não vê a melhoria. Olha só, pedágio de Rondonópolis à Primavera é o mais caro de Mato Grosso. Sabe quanto? R$ 9,00 o pedágio. O trecho entre os municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste, na região sul do estado, tem o pedágio mais caro do estado, com um custo de R$ 9,00. O trajeto é de responsabilidade da concessionária Morro da Mesa. O valor é R$ 9,00, é cobrado por eixo. Na semana passada, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, Delegados de Mato Grosso, atualizou o custo do pedágio na MT 100 entre os municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia, também na região sul, com um valor um pouquinho só abaixo. O valor nessa região é de R$ 8,30. A nova tarifa passou a vigorar na terça-feira passada. A pedido, a concessionária Via Brasil, que administra o trecho dessa rodovia, realizou o cálculo para atualizar a tarifa para manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de operação da rodovia. Então, R$ 9,00 esse trecho entre Rondonópolis e Primavera e R$ 8,30 Alto Taquari a Alto Araguaia. Eu passei muitas vezes por esse trecho, o senhor também, né? O senhor de Pochorel passou muitas vezes por aí. Eu perdi um carro uma vez na campanha de 1986, ou em 1990. Você perdeu? Perdi, porque eu e o Scalope dirigindo,
esse trecho era assim, panelas atrás de panelas. Era impossível andar. Ou você andava a 2 por hora e o Scalop queria chegar rápido num comício e tal, e eu tinha um golzinho cinza, ele acabou com tudo, gol, blá, blá, blá. Essa estrada era horrível. Por que o preço do pedágio dessa estrada é R$9? E aqui, por exemplo, daqui para Jaciara é 4 e pouco por parada. Se você chegar até Jaciara, dá mais de 9 até. Né? Porque aqui quem está fazendo a obra é o DENIT. A concessionária entra para a manutenção da obra. Esse trecho Rondonópolis a Paranatinga, a empresa, que é o Consórcio Brasil, que eles falaram aí, né? Essa empresa do consórcio, ela fez a obra. Via Brasil, né? Ela fez a obra inteira. Quer dizer, que a vida melhorou muito, viu, professor? Que a vida melhorou. Nesse trecho, melhorou muito. Mas ainda não faz jus ao valor cobrado. Não, eu não digo que não faça jus, porque se foi a empresa que fez toda a obra, a empresa está se ressarcindo dos investimentos que ela fez. Se o Estado tivesse feito o asfaltamento e entregue para a empresa só para cobrar o pedágio e para a manutenção da obra, aí são outros 500. Aí seria realmente caro o pedágio de R$9. E isso aí faz parte de um contrato. Isso é um contrato celebrado quando da licitação do contrato. A empresa só entrou para ganhar o contrato porque estavam previstas essas tarifas. Esses reajustes, né? Essas tarifas e a forma de reajuste. Quer dizer, não dá. O Brasil tem que parar com essa história de fazer uma combinação e depois romper o contrato e deixar a empresa com o pincel na mão. Você não atrai a empresa para o Brasil. Né? O cidadão tem que ter garantia de que ele vai fazer o investimento, de que em 10, 12 anos esse investimento vai ser ressarcido e que depois de 12 anos ele vai ganhar dinheiro com o pedágio. Tem que ter uma equação matemática, porque você não vai encontrar empresário que não queira lucro. Não existe isso no capitalismo mundial. Empresário que vai fazer obra sem pretender lucro. Isso vale também para a licitação que a gente discute aqui em Cuiabá. Vale para tudo. Mas a estrada também daqui do lado de Diamantino, até Diamantino, também ficou muito boa. Cobra-se pedágio, acho que 6 e pouco. Mais barato. Mais barato, mas a estrada ficou muito boa. Mas quem muito fez? Boa. Foi a empresa que fez. Essa que é a pergunta. Que é a pergunta, né? Essa que é a pergunta. Uma coisa é assim, daqui para São Vicente, cobra R$4,10. R$4,10. Mas quem fez foi o DENIT. Entendeu? Agora ela vai manter. Ela vai manter a Odebrecht está mantendo a empresa. Se estoura o pneu do seu carro, ela dá assistência. Se tem algum acidente, ela coloca ambulância. Reparo na via. Ela dá assistência na via, etc e tal. Então ela está cobrando R$4,10, mas não foi ela que fez. Foi o DENIT. Então, assim, se a obra é feita pelo DENIT, é evidente que o pedágio vai ter que ficar mais barato. Porque não houve o investimento da empresa nessa questão. Está tendo um investimento para a manutenção. Essa rodovia, inclusive, está chegando até Cuiabá. Tudo feito pelo DENIT. Vai ser cobrado e o dinheiro vai para a Odebrecht. Porque o Brasil não tem dinheiro para manter as suas estradas. Por isso que privatiza. E essa política de concessão em São Paulo também é uma chiadeira grande contra o governo paulista. Mas as estradas são impecáveis. Mas se você for colocar na ponta do lápis, Duplicadas. o custo-benefício do seu carro transitando por lá, vale a pena. Porque você tem menos acidente, se tiver acidente você é atendido, tem como você chegar mais cedo no hospital, no pronto-socorro. Lá em São Paulo eles têm até helicóptero para levar os acidentados, enfim. Tem uma série de vantagens, mas tudo faz parte do contrato. E em celebração ao Dia de Combate à Corrupção, a Controladoria Geral do Estado promoveu ontem o seminário Prevenção e Repressão à Corrupção.
Os detalhes com a repórter Luciana Gavilha. Em celebração a 40 anos de atividade da Controladoria Geral do Estado aqui em Mato Grosso, a instituição promoveu um seminário. O tema principal é o combate, também a prevenção à corrupção. Entre os principais temas estão o acordo de leniência e recuperação também de ativos. A lei anticorrupção no Brasil ainda é recente. Está presente desde o ano de 2013. De lá para cá, 11 importantes acordos foram realizados, o que pode trazer um total de 13 bilhões de reais em recuperação de ativos. Até o momento, diante deste volume, apenas 3 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Hoje, os acordos de leniência, a nível federal, por exemplo, nós já firmamos 11 acordos de leniência desde a implantação da lei, e com comprometimento de pagamento de 13 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões e 111 milhões já retornaram para os cofres públicos, sendo 1 bilhão e 500 milhões só no ano de 2019. Então, se mostra uma ferramenta muito útil e eficaz na recuperação de valores desviados pela corrupção. O combate à corrupção sempre é um grande desafio em relação a todos os pilares que parecem estar envolvidos neste sistema praticamente endêmico. Aqui em Mato Grosso, as secretarias de Educação, Saúde e também Segurança Pública foram as 3 apontadas como cometendo os principais indícios de irregularidades. É um Estado, né? Então, assim, em termos de infração disciplinar que envolve responsabilização de agente público, de servidores, as 3 maiores secretarias que são que têm mais número de processos, que são a CESP, a SEDUC e a Saúde. O seminário vem para fortalecer em conhecimento, principalmente boas práticas, o servidor público, capacitando para que ele tenha melhores condições de identificar quando algo irregular possa estar acontecendo. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. Lembrar de tanta corrupção Mato Grosso, aí tem muita história para contar referente à corrupção, né, professor? Muito. Mas esses seminários são bons até para poder levar o conjunto daquelas pessoas à reflexão, mas não é suficiente para combater a corrupção. Eu sempre vou dizer que não se combate a corrupção com discurso, com palavras. Combate-se a corrupção com ações e comportamentos. Vou dar só um exemplo para que o amigo telespectador possa refletir um pouco mais a respeito disso. Vamos voltar ao começo da legislatura atual, lá para o Senado da República, onde os senadores estavam tomando posse e, ao mesmo tempo, teria que escolher ou votar para os candidatos à presidência da Casa. Um grupo de parlamentares ou de senadores, em especial os mais novos, começaram a defender o voto aberto. E não só defendia o voto aberto, como mostrou na sua votação o voto que eles estavam atribuindo. Eu pergunto ao amigo telespectador, o regimento do Senado, o que é? O regimento do Senado está lá muito claro, muito explícito. Voto secreto. Quando você tenta burlar a regra, a norma, ou você burla a regra e a norma, é o que, amigo telespectador? É corrupção. Da mesma forma, alguém que foi candidato, é eleito, mas na sua campanha ele comprou votos. Comprar votos é o quê? Corrupção. E ao mesmo tempo que ele comprou votos durante a sua campanha, ele defende no plenário, defende onde ele possa ir, que está combatendo a corrupção. Não vai conseguir, porque a sua prática, o seu comportamento, as suas ações contrariam o seu próprio discurso. Então é preciso que nós saibamos, e eu sou partidário dessa ideia, de que se combate a corrupção com comportamento e com ações. Não com palavras, não com discurso e não com canetada. Não resolve a corrupção. Agora, nós precisamos diminuir o índice percentual da corrupção no Brasil, que é alta, muito alta mesmo.
E todos os países do mundo que querem trilhar o caminho democrático têm sim que combater a corrupção, diminuir, não vai acabar por de vez, não acaba, não tem como acabar, mas diminuir o índice percentual dela, sem dúvida nenhuma, e é papel do conjunto da sociedade. Agora, professor, quando a gente põe matérias como essa, a participação da população é sempre assim, olha, tem que combater, tem que diminuir, mas a população, o eleitor, tem uma tarefa, tem muito um grande protagonismo, na verdade, né, nessa história toda, que é o voto, que não é vender o voto, enfim. Então, o protagonismo e a realidade pode sim mudar se o eleitor fizer parte dele. Inclusive denunciando, inclusive com denúncias. Todos nós devemos fazer isso, até para que nós temos um papel importantíssimo. Combate à corrupção não é plano de governo. Combate à corrupção não é plano de campanha eleitoral, mas do conjunto da sociedade. Eu volto a insistir, combater a corrupção são ações, são comportamentos e não palavras. Simples. Está na mão do eleitor, né? Está na mão do eleitor. Eu sou contra essa situação do seguinte, de um monte de fake news, falando que todo mundo é corrupto, todo mundo é pilantra, etc. e tal. Isso desserve a política. Isso não é bom para a política, né? Mas, assim, o eleitor tem sim como apurar quem é que é candidato por causa de foro, por prerrogativa de função, etc. e tal. Eu acho que são duas situações aí que a sociedade brasileira precisa se mobilizar. Primeira, pela razoável duração do processo. O processo não pode continuar sendo longo do jeito que foi. Nós temos mais de 21 integrantes naquela fila da divisão de propina do governador Silval Barbosa. Isso tem mais de 3 anos, gente. Nós vamos chegar à nova eleição sem que os atores daquele espetáculo hediondo sejam sequer denunciados, sejam sequer julgados. O que esperar das nossas instituições, do Ministério Público, da Polícia Federal, da própria Justiça, seja ela federal ou estadual? Por que não julga? Quer dizer, então, a razoável duração do processo é algo, assim, necessário. A outra coisa fundamental é que o eleitor se conscientize de que ser ético não é fazer a coisa certa porque outros estão lhe vendo. Ser ético é fazer o correto ainda quando ninguém lhe vê. Ah, não tem ninguém te vendo. Tudo bem, mas você não pede propina de político. Não tem ninguém te vendo, mas não vai pedir um milheiro de tijolo para ele. Que ele vai tirar um milheiro de tijolo e vai tirar isso do orçamento público. Vai roubar o erário. Nós temos que ter claro de que temos que despertar uma consciência também do eleitor que quem oferecer vantagem não merece o seu voto. O que as pessoas têm a oferecer são programas. Olha, eu pretendo fazer isto se for eleito para este cargo, pretendo fazer isto se for eleito para o outro cargo. Programas, programa de atuação, programa de governo, né? Mas combate à corrupção realmente não é mérito de ninguém, né? Combate à corrupção é obrigação, deveria ser de todos os candidatos, né? Seria muito boa a política, né? Se todos os candidatos tivessem um compromisso de não roubar, né? Seria muito bom. Não é vantagem, né? Na verdade, tem que ser assim e não ser encarado ou ser vista como vantagem. Ah, ele é um político honesto, né? Corrupto. Não, ele tem que ser assim. Tem que ser. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. O secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, César Miranda, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre os incentivos fiscais. Confira alguns trechos.
A Assembleia fez questão de que o senhor ficasse responsável pelos incentivos. Como que ficou definida, então, a alíquota? Já ficou definida na semana passada, Sim. a alíquota dos incentivos. Ficou como? Olha, na sexta-feira passada foi realizada a segunda reunião do ano do CONDEPRODEMAT, que é o conselho a quem compete por lei a deliberação de toda a política de desenvolvimento econômico do Estado, como também dos percentuais de alíquotas por segmento econômico. É importante que se diga para a população entender que o governador Mauro Mendes, desde que entrou, vem consertando o Estado de Mato Grosso e houve uma grande reformulação na parte dos incentivos fiscais, culminando com a restituição destes através do projeto de lei 631 de 2019, aprovado pela Assembleia. Onde a grande mudança que houve foi que até então, os incentivos eram dados por empresas. E agora não. Não por setor. Agora são por setor. Segundo, trouxe uma segurança jurídica muito grande, porque os percentuais deliberados pelo CONDEPRODEMAT, eles não podem mudar durante 4 anos, certo? Fora isso, acabou aquela papelada, contratação de projetista, etc. Acabou isso. Qualquer empresa que esteja usufruindo do incentivo ou que não esteja e queira usufruir do incentivo fiscal, ela simplesmente vai entrar num programa que já está no ar, tanto na página da Secretaria de Fazenda como na página da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai acessar e vai aderir ao programa, acabando o que se chamava de termo oneroso, que era o contrato entre Estado e empresa. Então, isso vale também para as empresas que já têm um incentivo. Eu pergunto isso porque o Estado esbarra na Justiça. A empresa aí que tem o seu incentivo diminuído ou cortado, recorre e pode aí recorrendo e ganhar judicialmente. Como que fica a situação dessas empresas que vão recorrer? Olha, que acabam recorrendo? Cada um tem que fazer a análise jurídica da sua situação. Agora, isso é um debate muito complicado, que as empresas, se fizerem uma análise mais profunda, elas vão ver que é preferível renunciar ao incentivo que existia, porque ele, por lei, se encerra dia 31 de dezembro, e aderir ao novo programa de incentivo. Por quê? Porque houve uma decisão a nível nacional de que todos os estados davam incentivos e todos esses incentivos eram inconstitucionais. Então, se uma empresa resolver brigar na justiça para manter um contrato que tem com o Estado, em cima de uma questão de inconstitucionalidade, pode ter algum sucesso no primeiro momento, mas é uma coisa muito complicada. E o Estado vai brigar muito no Judiciário para que seja validado a vontade do Estado, a vontade aprovada pela Assembleia Legislativa, de que os incentivos não devem ser mais onerosos nem por empresas, e sim por segmentos econômicos, até para trazer uma das grandes bandeiras desse governo, que é a isonomia entre as empresas. Agora, tem 2 fatores. De um lado, a sociedade que não vê os incentivos com bons olhos, por conta de tudo que a gente sabe, os atos de corrupção, as farras com os incentivos. Do outro lado, alguns investidores, técnicos da área que dizem que o Estado vai perder investimentos, empresas que entrariam aqui em Mato Grosso já não têm mais o interesse por conta da redução, pela mudança nos incentivos. Falando primeiro desse outro olhar, da população, é um ganho para a população que pode saber agora e pode acompanhar qual empresa que recebe incentivo X, o setor que recebe, a cervejaria, por exemplo, o setor de bebidas alcoólicas recebe em quanto, o setor X recebe qual valor. A população pode acompanhar isso, secretário? Pode acompanhar, isso já está de forma transparente nos sites tanto da Cefaz quanto da SEDEC. Na realidade, as resoluções aprovadas na reunião de sexta-feira passada estão sendo confeccionadas nesse momento para, se Deus quiser, dando tempo, a gente amanhã já publica no Diário Oficial. Agora, o que é importante para a população entender, isso tem que ficar bem claro, o incentivo fiscal é uma arma poderosíssima para um Estado que quer se desenvolver. Vocês imaginam o seguinte, primeiro fazer uma separação. Uma coisa é você renunciar o imposto que o Estado tem direito. Por exemplo, o Estado tem forma de incentivo que são as renúncias fiscais. Dizer, olha, os produtos da cesta básica nós não vamos cobrar o ICMS, é uma renúncia. Outra coisa é o imposto que o Estado vai cobrar de uma empresa que não existe. É zero. Agora, peraí, não. Se você viesse instalar em Mato Grosso, trazer investimentos, construir sua indústria, que vai gerar emprego, que vai movimentar a economia, quando você for vender, nós vamos um percentual do imposto que você iria pagar, o Estado vai abrir mão. Este é o incentivo. Desculpa, Nayara, para ficar bem claro para a população.
que a população tem que entender é isso. O incentivo fiscal, nós estamos falando do imposto que não existe, que é uma possibilidade que venha a acontecer, diferente de renúncia fiscal. Pois é, e falando do outro lado, dos investidores, enfim, dos empresários da área que dizem que Mato Grosso vai perder com a reformulação dos incentivos. O senhor acredita nisso? Como que o Estado, quer dizer, como que o Estado responde a essas pessoas? Olha, eu respondo da seguinte forma. Que empresas deixariam de entrar aqui em Mato Grosso? Eu não por conta acredito. da Eu reformulação? acredito que foi um ano de muitas conquistas para o setor empresarial e para o ambiente de negócio em Mato Grosso. Qual eram as demandas maiores que eles traziam? Isonomia. Tinham empresas do mesmo segmento trabalhando dentro do Estado, que uma tinha um percentual, sei lá, de 90% e você com do mesmo segmento. Do mesmo segmento, e a outra com 60%. Quer dizer, como é que eu vou competir eu tendo 60% com uma empresa que está aqui dentro e tem 90%? Isso acabou, era uma demanda antiga do setor empresarial. Outra, segurança jurídica. Hoje existe segurança jurídica. Os incentivos foram restituídos em Mato Grosso, como foram no Brasil inteiro, acabando com aquela questão em cima da inconstitucionalidade desse. E foi deliberado pela Lei 631 que o percentual de incentivo deliberado no Condeprodemate durante 4 anos não pode mudar. Por que 4 anos? Isso foi um grande debate com a Federação das Indústrias, com os segmentos econômicos, que seria o prazo médio entre você fazer um projeto de investimento, fazer o investimento, construir a empresa e começar a gerar, para que você no meio do caminho não tenha interrupção. Esses percentuais aprovados na sexta-feira passada, eles foram exaustivamente debatidos com os segmentos econômicos. Até mesmo pensando no futuro, nas empresas, nos segmentos que podem entrar com no certeza. Estado de Mato Por exemplo, o governador fez questão de calibrar os incentivos, porque nós temos dentro do orçamento do Estado, você tem um teto do incentivo que você pode utilizar. Para o ano de 2020 são 2 bilhões e 300, certo? Então, dentro do tamanho desse cobertor, vamos dizer assim, nós acomodamos todos os segmentos. E alguns segmentos que precisam vir para Mato Grosso, por exemplo, a indústria têxtil. O maior produtor de algodão do Brasil e não tem a tecelagem, não tem a indústria têxtil, não tem a confecção. Esse foi, então, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Olha, eu acho que o mais espetacular de tudo isso que ele explicou é o seguinte fato. De que eu não vou, de que o Estado não vai mais dar o incentivo para o Lorenberg, para o Antero e para a Nayara. O Estado vai dar o incentivo para o setor atacadista. Que o setor atacadista não precisa ir conversar com o secretário para ganhar o incentivo. O setor atacadista basta peticionar. Olha, eu sou do setor do atacadista, vocês estão dando incentivos para quem se instala na região de Castres, eu estou pretendendo instalar na região de Castres para fazer uma indústria de calçado assim, assim, assado. Protocola, pronto. Qual que é a vantagem disso? Não vai ter o contato, não vai ter o oferecimento de propina. O que dá para ele vale para os outros. Vale para toda a cadeia. Se quiser vir para cá para concorrer, concorre nas mesmas condições. Eu acho que essa é uma vantagem extraordinária no aspecto da transparência e no aspecto do combate à corrupção. Porque o que era uma instituição que era assim um chamariz de propina, quantos delatores não tivemos aí? Olha, eu dei dinheiro para o Silval Barbosa, acertei lá com o pessoal dessa área dos incentivos fiscais, ganhei o incentivo de tanto e por isso dei tanto de propina. Quantos depoimentos tem disso? São inúmeros, agora acabou, gente. Eu acho que essa é uma conquista extraordinária. E organizar por cadeias é muito melhor. Ah, mas nós estamos voltando ao passado. Ótimo, estamos voltando como era no governo Dani de Oliveira. Melhor do que esse... No governo Dani de Oliveira era assim. Do que esse presente, setor atacadista, né? Setor isso, setor aquilo. Aí mudaram, deu no que deu. Mudaram para que o governador e mais o secretário da área possa estabelecer. Então, o homem poderoso de Mato Grosso virou o seu Pedro Nadaf. Por quê? Porque era secretário dessa área. É por isso que ele está todo complicadinho aí na justiça. É por isso que as delações chovem contra o Pedro Nadaf.
e contra Silval Barbosa. Porque para fazer um negócio para Mato Grosso, eles exigiam uma contrapartida para eles. Acabou. Eu acho que essa é a grande vantagem desse tipo de organização. Que o cidadão sabe que a lei está aprovada, que vale por 4 anos, que não precisa pedir favor para o secretário, que não precisa nem votar no Mauro Mendes. Basta ele peticionar lá. Se tiver de acordo com o enquadramento previsto na legislação, ele vai ser atendido. É o melhor dos mundos. O Estado tem que ser impessoal na prestação de serviço que faz. Está perfeito. Eu acho que eu concordo com gênero, número e grau com o que disse o Antero. Essa foi a melhor das iniciativas tomadas nesse momento. Mas eu volto com a antiga discussão, com o antigo questionamento. Qual é a contrapartida do setor econômico que está fazendo, ou que está sendo beneficiada ou beneficiado com o incentivo fiscal? Porque é preciso ter contrapartida, amigos. O emprego nunca foi e jamais será contrapartida de setor ou de empresas que são beneficiadas com incentivo fiscal. Ao contrário, é preciso que tenhamos a contrapartida de uma política social. Aí é que sim nós teremos a contrapartida. Então, neste particular, o governo não caminhou, não avançou. E eu espero que ele avance nesse particular. Inclusive, só fazendo um adendo na limitação dos incentivos, né? Porque você viu assim, hoje nós temos o incentivo está limitado a 2 bilhões e 300 milhões. Para aí. Nós não somos um Estado superavitário ainda estamos dependendo de uma corrida aí de barreira para ver se o Bolsonaro libera isso, libera aquilo, para a gente pagar o 13º. Tudo bem que estamos conquistando tudo isso no primeiro ano de governo, o que é um tempo razoável, bom, mostra que o governador Mauro Mendes está focado e está gestado, e tá com gestão afiada. Mas abrir mão de 2 bilhões e 300 milhões de receita, nesta situação, talvez devêssemos abrir mão de uma receita progressiva, né? Porque a gente tem que atuar em 2 frentes. Nessa frente de atrair empresa para gerar emprego, etc. e tal, e devemos atuar também numa outra frente, de diminuir o tamanho do Estado. Gastar menos, classificar melhor o gasto público. O Estado tem que gastar menos para melhorar a vida do cidadão. Antero, vamos para o seu destaque? Vamos. O meu destaque é o seguinte. Eu estava em Brasília, na terça-feira, fiz a cobertura do julgamento da Selma Arruda, faria a cobertura do julgamento dos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso, mas por volta de 14 horas e 30 minutos do dia 4, que era o dia do julgamento, a notícia de que o ministro Raul Araújo havia tirado o projeto de pauta. E depois fomos atrás da notícia e fomos descobrindo que o ministro Raul Araújo retirou de pauta porque um cidadão por nome Luciano Aurélio de Oliveira apresentou uma suspeição para que o ministro não pudesse relatar o processo. Horas depois eu tive a oportunidade de ler a petição. A petição é um escândalo, desculpe a expressão, mas a petição é um escândalo de fake news, de coisas que não estão no processo, de coisas profundamente inverídicas, porque assim, eu trabalho aqui em 3 veículos de comunicação, no site pnbonline.com.br, trabalho aqui na TV Vila Real e trabalho aqui na Rádio Capital FM. Os 3 veículos de comunicação entrevistaram o ministro Raul Araújo quando ele veio aqui em Cuiabá, através dos repórteres. Cada site foi um repórter, cada instituição
Teve um repórter entrevistando ele, e em todas as entrevistas que ele deu, o que ele falou? Eu não tenho um posicionamento, que o processo é gigantesco, é grande, são muitos volumes, eu estou lendo e no primeiro instante que eu tiver uma convicção, eu coloco o projeto em pauta. Ponto. O que é que dizia o pedido de suspeição? Que ele disse com letras garrafais na imprensa de Mato Grosso. Onde isso? Não lemos isso em lugar nenhum. De que ele já sabia que era obrigado a absolver os conselheiros do Tribunal de Contas. Ele não disse isso, em nenhum momento. Então, isso era uma mentira contra as entrevistas do ministro. Segundo ponto, um negócio que, assim, jacaré não tem pescoço. E também ele não pode relatar, veja bem, porque já é sabido que o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, está comprando a vaga do Valdir Teixe. E que o Antônio Joaquim é amigo do Guilherme Maluf, que o Guilherme Maluf está ajudando a comprar a vaga do Valdir Teixe. Com base em quê? Em nada. E por isso eu peço a suspensão do conselheiro Raul Araújo. São esses os dados, gente. Os dados essenciais que levaram a suspender aquela sessão são esses. Aí é uma litigância de boa fé que não é, né? Eu não sei quem que está atrás do senhor Luciano Aurélio de Oliveira. O advogado que escreveu foi até um colega nosso do jornal também, o jornalista Enoque Cavalcante, que é também advogado, que foi quem fez essa petição. Mas a petição é baseada nesses termos. E sem apresentar nenhuma prova ao Superior Tribunal de Justiça. Eticamente, o ministro Raul Araújo retirou o projeto de pauta, por isso que ele retirou de pauta, às 14h20 chega a petição para ele e deixa para fazer isso no dia do julgamento. Porque é obrigado a ter um posicionamento da Corte sobre isso. Então ele retira o projeto de pauta, não se dá por suspeito, mas encaminha, conforme o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, para o presidente da Corte. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de suspeição de Luciano Aurélio de Oliveira, que pedia para atuar na condição de amicus curiae, ou seja, amigos da Corte, e decisão do ministro-presidente, que a intervenção do amicus curiae é totalmente atípica e indevida. Destrecho da decisão. Com isso, o processo voltou a ser pautado para o dia 18 de dezembro. Então, no dia 18 de dezembro, a Corte Especial vai julgar 4 dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Por que não vai julgar os 5? Quais os conselheiros que serão julgados? Serão julgados Novelli, Antônio Joaquim, Walter Albano e Sérgio Ricardo. Não será julgado o Valdir Teixe, porque o Valdir Teixe preferiu uma outra via, fez o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e, portanto, o seu requerimento não entra para julgamento no STJ. Depois do julgamento, ele, evidente, poderá pedir a extensão para que, dependendo da decisão do STJ, pode ser que os seus advogados resolvam pedir a extensão para beneficiar o Valdir Teixe. Portanto, está marcado para o dia 18 de dezembro o julgamento do STJ e foi negado o pedido de suspeição. Vamos ver se não arruma um outro pedido de suspeição até lá, né? Mas eu acho que a Corte Superior já não vai mais aceitar esse tipo de brincadeira, né? É isso. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente.
Voltamos com a notícia de frente, professor Lourenberg. Vamos para o seu destaque. Nayara e amigos telespectadores, no último domingo, o Datafolha trouxe uma longa pesquisa. Eu destaquei apenas uma parte dela, até porque não teríamos tempo suficiente para discutir toda ela, mas a parte exatamente que avalia o governo Jair Bolsonaro. E está escrito exatamente isso. Foram entrevistadas 2.948 pessoas em 178 municípios. Desses entrevistados, 36% classificam o governo de ruim ou péssimo. Se nós olharmos mais atrás, nós vamos encontrar também uma outra pesquisa feita em agosto. Lá naquela pesquisa, 38% dos entrevistados classificavam o governo de ruim ou péssimo. 32% das 2.948 pessoas classificam o governo como regular. Lá no mês de agosto, eram 30% dos entrevistados. E 30% classificam o governo de ótimo ou bom. Lá no mês de agosto, eram 29%. Então, portanto, houve aí um acréscimo. Um outro detalhe importante que deve ser colocado aqui é de que o setor, dentro do governo, o setor que mais cresceu na avaliação desses entrevistados foi o setor da economia. E, ao mesmo tempo, a avaliação do governo piorou em 2 setores, na educação e na saúde. Eu quero fazer um pequeno parênteses a respeito disso. É bom a gente sempre estar lembrando de que essa avaliação é dos 12 primeiros meses do governo, evidentemente. Só que as questões que envolvem a educação e a saúde, muitos dos seus problemas não dizem respeito ao atual governo. Então a gente precisa deixar isso com muita clareza para que o amigo telespectador possa ver e perceber que se a educação está ruim, não é culpa do atual governo, mas ele tem a incumbência de solucionar os problemas. Na questão da saúde, a mesma coisa. Então esse é um ponto que me chama e que me chama muito a atenção e que é preciso deixar com muita clareza isso. Por outro lado, nós não podemos perder de vista que essa avaliação do governo Jair Bolsonaro é superior, isso do ponto de vista de péssimo e ruim, superior aos governos do Fernando Henrique Cardoso, do Collor e do Lula e da Dilma. Porque o Collor, nos primeiros 12 meses de governo, teve uma avaliação de 34% de ruim e péssimo. O Fernando Henrique Cardoso, 15%. Já o Lula, 15% também. A presidente Dilma, 6%. E o Jair Bolsonaro, 36%. Do ponto de vista da aprovação, o governo Jair Bolsonaro tem 30%, já o governo Fernando Henrique Cardoso, 41%, o governo Lula, 42% e o governo Dilma, 59%. E aí eu quero fechar com uma seguinte observação. O fato de os 12 primeiros meses, ou os primeiros meses de uma gestão ou de uma administração ter um índice percentual alto do ponto de vista de reprovação, não significa necessariamente que esse governo será ruim até o final do seu mandato. Vou dar um exemplo só. Se nós observarmos e buscar lá o governo Itamar Franco, os primeiros meses do seu governo foi colocado um índice muito alto de reprovação. E, no entanto, quando ele terminou, antes de terminar o mandato, ele apresentou o maior e o melhor programa da economia, econômico do governo, do país todo. O melhor e o maior. Portanto, amigos, se tivemos um alto índice percentual, não significa necessariamente que o governo vai continuar todos os outros 3 anos com um índice alto
de reprovação. Isso pode ser mudado e muda de acordo com a economia. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Itamar Franco, foi assim, sobretudo, no primeiro governo Lula e será assim sempre em todos os outros governos. Só para um esclarecimento, professor, quanto que é o ruim e péssimo do governo Bolsonaro? 36%. Não, ruim e péssimo, 36%. Tá, e quanto que é o bom e ótimo? 30%. Ótimo e bom. Então a avaliação dele é negativa. É Porque negativa, é verdade. a avaliação que se faz é assim, ruim e péssimo menos o bom e ótimo menos o ruim e péssimo. Quer dizer, quando o bom e ótimo supera o ruim e péssimo, a avaliação é positiva. Positiva. Porque o regular é regular. Pode migrar para o ruim e péssimo, como pode migrar para o bom e ótimo. Por razão pela qual, como até as pessoas que estão achando bom e ótimo podem sair do bom e ótimo, como as pessoas que estão no ruim e péssimo podem passar a avaliar positivamente o governo Bolsonaro, que tem, entretanto, alguns ministros muito bem avaliados. Né? Exatamente. O Moro está com 73% de avaliação positiva. Mas aí fica E acima do presidente. Muito acima. É verdade. Muito acima do presidente. O Moro está com 73% de bom e ótimo. Não, Né? entre os mais, entre um grupo, né? Eu acho que é os mais... com renda familiar superior a 10 salários No mínimos. geral, ele está com Mas 53. a taxa vai a mais 63% para os que têm renda entre 5 salários mínimos a 10. E vai 56% na baixa renda. Quer dizer, na baixa renda ele vai 56% de bom e ótimo. É a aprovação altíssima do Moro. E no geral ele está com 53 acima de todos os ministros. No geral, 53. Entre a avaliação dos ministros. A aprovação dos ministros. o ministro da Economia também está bem avaliado. Né? Agora, a nossa Damares está mal avaliada, o Weintraub também não está bem avaliado. Enfim, o governo Bolsonaro tem bons ministros. Né? Principalmente ele tinha que apoiar nesse tripé, que eu acho que a pesquisa não faz justiça ao extraordinário ministro que é o ministro da infraestrutura do Brasil, o Tarcísio. O Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da infraestrutura, é um grande ministro. Ele vai e está encaminhando soluções espetaculares para a infraestrutura brasileira. E vai terminar bem o governo, como o senhor disse. E agora... Então, se o Moro apostar no Tarcísio, no Guedes, aliás, se o Bolsonaro apostar no Tarcísio, no Guedes e no Moro, o governo dele pode terminar eu ia bem. fazer outra pergunta em relação ao Moro, em relação a 2022, que a pesquisa da Folha aponta, né, que foi o que o Antero falou, que o Moro ele é conhecido por 93% dos entrevistados e avaliado como bom e ótimo por 53%. Já 23% consideram regular e 21% ruim. E já 3% não souberam opinar. Agora, essa avaliação pode refletir para 2022? Pode mudar aí o pensamento do ministro que sempre diz, eu não tenho pretensões políticas. Ele não tem pretensões políticas e como Bolsonaro as tem, Bolsonaro é candidato à reeleição, ele tem feito tudo para apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. A melhor coisa que o Bolsonaro faz para si e para o país, na minha opinião, é indicar o Moro para o Supremo Tribunal Federal. E é isso que ele sempre quis, né? É isso que o Moro sempre quis. Tira o Moro da concorrência dele, porque, olha, com esses índices, com esses números, não é à toa que o Podemos hoje é quase a bancada majoritária do Senado. Sabe por quê? Porque todos sabem, Moro é da onde? É juiz da onde? Ele era juiz de onde? De Curitiba. Curitiba. E uma das maiores lideranças do Paraná, ou a maior liderança do Paraná, é Álvaro Dias, que é o maior líder do Podemos. Não é à toa que o Podemos tem crescido verticalmente.
por causa da habilidade política do Álvaro Dias e porque se o Bolsonaro insistir nessa quadra aí de não cumprir o prometido ao Moro, o Moro vai ser candidato do Podemos. Simples assim. E desbanca. Se continuar nessa linha, né? Não, pelo menos racha bem esse grupo, né? E assim, e o Bolsonaro pode ter tudo junto. Se indicar o Moro para o Supremo, entendeu? Pode ser uma grande carta na manga que tem o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, Porque do jeito que está hoje, eu não considero, professor, que o Lula livre tem feito tão bem assim ao PT. ao contrário. Eu acho que o Lula está condenado a ficar livre. Ele está condenado à liberdade e ele livre, ele tem tido dificuldade em ir nos eventos públicos. Onde ele vai, que não é muito fechado assim, só com a militância, ele é vaiado. Em qualquer evento que tem participações de outro, porque mesmo pessoas que admiram o PT e tal, papá, não concordam com determinadas posições. Então eu não vejo que o Lula vai fazer esse bem todo ao PT no Brasil inteiro. Acho que o PT está redondamente enganado com essa análise, apesar do Lula ser um craque de avaliação política, de análise política, Mas perdeu a força, né? Com tudo que aconteceu. Perdeu a força pelo seguinte. O tempo de prisão, tudo isso. Não, o tempo de prisão, aí ele é condenado no outro processo. Aí são vários juízes que condenaram. O desgaste das eleições do PT. E perde a racionalidade. Será que o Brasil inteiro, o judiciário do Brasil inteiro está mancomunado para perseguir o Lula? Ou essas condenações são justas? Então, acho que o Lula não está na melhor fase política da vida dele. E me parece, eu li aí, eu não lembro qual a fonte de notícia, qual site, mas que ele já não teve um resultado muito positivo nas caravanas que ele vem fazendo agora, depois que saiu, né, da prisão. Alguns debates, algumas conversas que não são mais calorosas como era na pré-campanha ao governo de 2018, as eleições de 2018. Se bem que ele fez, parece-me, só apenas uma ou duas caravanas, né? Deve fazer isso com mais frequência no ano que vem. Mas mesmo assim, ele vai ter muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Em outros tempos, professor, o PT aqui já tinha o Lúdio como candidato. O Lula pediu a candidatura do Lúdio. E o Lúdio não vai mover uma palha. Não vai ser candidato do PT em Cuiabá. Entendeu? O Lula tem defendido a tese de que o PT deveria colocar os seus melhores quadros na disputa. E eu tenho convicção que não tem nenhum petista de Cuiabá e de Mato Grosso que não saiba que o Lúdio é o melhor quadro do PT para disputar a eleição em Cuiabá. Não tem outro nome pelo PT? Não Quem tem. seria? De ter tem, mas não tem Não, nome forte à como o altura Lúdio do em Cuiabá. Né? Forte como o Lúdio não tem. Entendeu? Então todo petista sabe que o Lúdio, o Lula sabe disso também. E o Lula pede o Lúdio não vai. Em outros tempos, alguém diria não ao Lula dentro do PT? Quer dizer, é um sinal de enfraquecimento da liderança do Lula, indiscutivelmente. E quem seria um outro líder do partido? Não, aqui vai ser Jolier. Aqui o PT já decidiu. O candidato do PT aqui vai ser o ex-juiz Jolier Sebastião, que ele foi candidato pelo PDT na vez passada e agora será candidato pelo PT. Não, eu falo o líder dentro do PT, né? Dentro do partido, porque Lula tem a figura enfraquecida, como vocês fizeram a análise, mas a figura interna ali para quem é filiado, para quem é do partido, como, na verdade, a entidade, né? Mas maior. aí, muito mais além do que o líder político. Aí, Nayara, que foi um erro que o PT cometeu durante todo esse tempo, por não preparar, por não articular outras figuras que poderiam ser lideranças dentro do partido. E pecou muito. Deixou tudo nas mãos de uma pessoa só e agora está numa situação difícil que precisa, de todo modo, com urgência, ser reoxigenado, ser renovado. E para renovar é preciso que tenha outras lideranças que não existem dentro do partido. O Ciro Gomes fala e aponta o dedo para um erro capital do PT. O PT, com tudo isso que aconteceu, não faz autocrítica, professor. Não tem nenhuma autocrítica. Era o Lula livre, agora eles vão partir para a campanha de Lula inocente.
Ou seja, é uma zombaria da inteligência do povo brasileiro. E essa ausência de autocrítica dentro do PT não é só por causa do Lula, não. O Renato Duque é do PT, o Zé Dirceu é do PT, o Delúbio é do PT, tem várias figuras do PT que deveriam fazer uma autocrítica. E o partido também sobre a prática daquilo que o Gilmar Mendes considerou um dia corrupção institucionalizada, que o PT institucionalizou a corrupção no país. Vamos então, professor, obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, Antero, bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.